Trago para vocês esse vídeo falando de uma coisa que muitas pessoas não gostam de escutar, mas é necessário. Vamos lá! Meus bombones, coisas lindas do meu coração. Então, pessoal, eu trago esse vídeo para vocês, né, falando realmente o que é ser trans, o que é sentir trans, o que foi aquilo naqueles anos que eu vivi, né? Eu me identifiquei como mulher transexual a partir de 1975, 76, 77 e aí por diante, né? Pessoal, há muitas pessoas que não entendem que ser transexual não é nenhuma opção. Isso você já nasce dessa forma. Por que eu falo isso e ademais com muita propriedade? Naquelas décadas, pessoal, lá no passado, a gente não tinha opção, a gente não tinha direito, a gente não tinha forma de lutar, a gente não tinha forma de existir. Porque o que eles queriam realmente, tanta sociedade, tudo, o mundo, era que a gente não existisse. Foi difícil? Foi quase impossível. Não foi totalmente impossível porque eu sigo aqui. Tá me entendendo? Eu sigo aqui, então não é impossível. Mas foi uma década, gente, que eu posso assegurar para vocês, 1000%, não 100%, 1000%, que foi terrorífica. Foi horrível. Foi algo, inaudito. As pessoas te olhavam de rabo de olho, as pessoas não te aceitavam, as pessoas cochichavam. Na minha época ainda foi pior do pior, porque não contente com isso, eles chegavam perto, gritavam no ouvido, as pedras voando, era brita, era areia, era tijolo, era broco, aqueles brocos, gente, que tem 3 cavidades, aqueles brocos cinza, eles partiam no chão e era só pedaços e lasca de broco voando, gente. Oh, meu Deus do céu! Eu tava com 13, 14 anos, sabe? Eu enfrentei um verdadeiro inferno nos anos 80, nos princípios dos anos 80, que eu já tava com 13 para 14 anos. Eu enfrentei tudo. Mas olha, naquele tempo, como não existia informação, gente, eu venho de uma época que nem telefone tinha, pessoal. Não tinha telefone. Os primeiros telefones que começou a sair, que eu me lembro que a minha mãe tinha um, era daquele de disco que girava, 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 aquele disco. E olha que isso já foi lá para os 88, algo assim, que a minha mãe conseguiu ter um telefone daquele. Mas, gente, antes, eu acredito que se existia telefone, só pessoas milionárias tinham acesso a isso, mas não era, eu nunca via ninguém com telefone, não existia. O que existia era câmera de filmar, né, essas de VHF, né, VHS, essa que a Andrea de Maio usava, a Eliana Thompson usava, as outras meninas usavam, mas eram filmadoras, né, porque por mais dinheiro que elas podiam ter, não tinha ainda a tecnologia, assim, não tinha internet. Não tinha internet. Depois que começou, que chegou algo que a primeira vez que eu toquei numa máquina de escrever na minha vida foi numa Olivetti. E eu era como catando milho aí, né? Como catando milho na máquina Olivetti, gente. Não é? Nossa, o princípio, olha o princípio que eu vivi, né? Saiu primeiramente uma máquina de escrever Olivetti. Depois passou anos e anos, começou a chegar umas elétricas, mas aquilo eu nunca toquei porque eu não sabia lidar com aquilo, né? Inclusive eu pensei em fazer um curso de datilografia no princípio dos anos 80,
Mas, gente, era aquela coisa, por isso eu lembro da Olivetti, né, que eu cheguei a escrever várias vezes na máquina Olivetti, mas catando milho, né? Eu não tinha aquela praticidade como todos têm hoje, né, de escrever no teclado e tudo isso, não existia. Então, ao não haver internet, gente, não tinha nada, não tinha nada. Começou a sair pouco a pouco, né? A máquina Olivetti, depois chegou aquelas máquinas elétricas, depois chegou tudo aquilo e foi evolucionando. E isso é muito importante também saber, porque tá tudo dentro da minha memória, tudo guardadinho, né? Tudo que eu vivi aí. Realmente, ser uma mulher trans, pessoal, é uma coisa muito complicada. É uma coisa difícil, principalmente na minha década, né? Porque você se sente mulher, você vive sendo uma mulher, você tem sentimento de uma mulher trans, desde logo. Você tem atração pelos homens, você vive a vida de uma mulher, a alma de uma mulher, o espelho de uma mulher, a estética de uma mulher, mas é para você, não copiando em si uma mulher cis, porque o que eu me lembro e o que eu vivi, eu nunca copiei nenhuma mulher. E eu nunca copiei nenhuma transexual. Eu sempre fui eu mesma, né? Vivendo pra mim mesma. Não é porque aquela tinha um cabelo bonito, liso, cor-de-rosa, azul, pink ou que diabo que fosse, porque na minha época não tinha nem essa tecnologia de cabelos coloridos, né? Tinha, mas só que era o acesso a isso era para milionários, pessoas com muito dinheiro, né? Porque sabe como eu venho da época da Orion, né? Touca de gesso com farinha de trigo, né? Chapinha, plancha. As planchas, isso nunca tinha visto isso na minha vida. Desde que eu estudei na Orion não existia. Desde que eu estudei na Orion não existia nem plancha, né? Existia chapinha, mas era uma outra coisa totalmente diferente. Era um pente de dente quente que puxava no cabelo aquela até fumaça, né? Era um pente de ferro, aquele pente de ferro que eu lembro a Paula passando na cabeça da cliente, né? Era um pente de ferro. Não existia plancha, não existia chapinha, não existia nada, gente. Foi uma época muito difícil, né? Porque você, ao não ter informação, ao não saber nada, você tem que sobreviver, né? Como eu fiz. Eu sobrevivi. E aos meus 12 anos, eu já queria os hormônios porque queria, né? Porque se corria os comentários, a Roberta me falava, o melhor hormônio é esse, mas a Roberta, ela tomava ciclovulon, que eu me lembre, ciclovulon, e também tomava gestadinona, uma coisa assim, né? E primogina também, porque eu tomei, tá? Então, o melhor de todos, que não fazia tanto efeito ruim, segundo o que eu leía, tudo, né? As receitas, porque vinha, né? Os prospectos, né? Que seriam os efeitos colaterais, tal e pascual. Mas, gente, tudo aquilo era anticoncepcional, pessoal. Não era o que a gente toma hoje, por exemplo. Eu levo partes, os adesivos de estradiol. Estradiol. Aqueles hormônios, pessoal, tinha estradiol, mas só que em uma determinada quantidade, mas tinha uma outras fórmula que justamente o anticoncepcional é para evitar a gravidez, mas para a gente fazia aquele efeito, né? Que a gente desejava o corpo, os seios e tudo isso, a pele, né? Então, claro, eu me inflei de anaciclin, né? O meu hormônio era o anaciclin, ele era rosinha, tá? Quase um salmão, um rosa mais escuro, tirando ao salmão, e tinha uma branquinha, né? Era uma cartela de anticoncepcional, que eu me lembro, e era de cor salmão, e tinha uma branquinha. Essa branquinha, gente, tinha que jogar fora, tá? Essa branquinha não podia tomar. Por quê? Porque essa branquinha era pra, não sei, as mulheres tomavam, né? Diz que é o do dia depois, pra descer, pra abortar, o diabo que fosse, né? Mas não me interessava isso. O que me interessava era realmente hormonizar meu corpo, e no entanto, sim, teve seus efeitos colaterais, teve seus efeitos bons também, como, por exemplo, nunca tive
né, nenhum pelo no corpo, nem barba, nem bigode, nada dessas coisas, graças a Deus, né, graças ao Anaciclin também, né, mas tudo isso passa fatura, né, gente, ao não ter informação, a gente é o louco, né, então naquela época, pessoal, era uma época muito difícil, né, era uma época de sobrevivência, né, entre a sociedade, entre a polícia, correndo de polícia, entre todos, era uma pressão tão sumamente grande e você é aquela coisa, você como já nasceu assim, você sabe o que você é, então a opção era essa, né, você enfrenta, né, com tudo e arrisca tudo, né, mas você tem que ser consciente de que você pode ganhar e pode perder, mas tenta pelo menos passar desapercebida. Por isso a minha cabeça sempre visava os hormônios para ficar mais feminina, os hormônios me ajudar nos seios, os hormônios ajudar no corpo, no entanto ajudou, mas eu queria uma fórmula de ficar invisível diante da sociedade, de ficar invisível diante de toda aquela molecada, né? E os adultos também, pai deles, mãe deles, primo deles, famílias inteiras, né? Não podia te ver, não podia bater o olho em você, que era burla, era bullying, era sarro, era risadas, era vira homem, é viado, não é mulher não, é viado. Eu escutei isso muitas vezes na minha cabeça, né? Nunca fui a um psicólogo, nunca fui a um psiquiatra, jamais, nunca necessitei. Por quê? Porque eu tive muita fortaleza dentro da minha mente para superar tudo isso, eu sozinha, né? Quem vai querer a opção de ser humilhada? Quem vai querer a opção de ser judiada? Caçoada, o bullying, as pancadas, as pedradas. Quem que vai querer essa opção? Ninguém quer uma opção dessa. Eu jamais queria uma opção dessa. Então por isso eu falo. Você nasce trans. Você não se transforma em trans. Não é uma opção. Você faz uma transição, mas não é uma opção. Pelo menos da década que eu venho, não é uma opção. Que hoje pode ser uma opção para essas que nunca foram transexuais na vida e decidiram ser transexuais por moda, por achar bonito, por querer, né, fechar. Fechar no sentido de lacrar. Vocês falam lacrar. No sentido de lacrar, porque tem mais tecnologia, agora existe internet, na minha época não tinha, agora vocês querem dar carão, vocês querem dar bate-cabelo, vocês querem dar de tudo, né? Vestidinho, os peitão, bate-peito, tudo isso, né? Claro! Mas você já parou para pensar se realmente você é uma transexual? Se você nunca foi uma transexual e de repente você decide ser uma transexual, arca com as consequências. As consequências é essa. Ou você pensa que a gente veio de um mar de rosas, que tudo foi perfeito. Não, perfeito é uma ova. Aquele sofrimento todo que eu passei quando era adolescente, eu era uma criança, eu era pequena. Tinha 9 anos, 10 anos, 11 anos. E quando eu comecei a hormonizar, tomar Anaciclin com 12 anos, escondido dos meus pais, de 12 para 13 anos, foi fácil? Não foi fácil. Sabe? Tomar aqueles comprimidos todo santo dia escondido dos meus pais, para o meu corpo estar da forma que eu necessitava, aquela vontade horrível de vomitar todo santo dia. E a Roberta me falava, toma café com pão, café com leite, empurra a comida. Mas isso que me dava vontade de vomitar. De vomitar. Mas eu nesse sentido, eu fazia caso à Roberta. Eu empurrava, eu tomava café com pão, sabe? Porque na minha época, pela manhã, antes de ir para a escola, né? Para a escola, a gente tomava café com leite, pão com manteiga e toda aquela coisa. Mas a vontade de vomitar era tão grande, porque eu tomava Anaciclin pela noite, e tinha que empurrar, não podia vomitar. Não podia vomitar, né? Por quê?
Porque a Roberta um dia me falou: "Se vomitar, tira todo efeito", que era mentira, né, porque aquilo já estava no sangue, já penetrado, né, o estradiol, do anaciclin, né. Então ficou só lembrando tudo isso, né. Eu tão jovem, não tinha direito a nada, né. E não é que a minha família foi maravilhosa e aceitadora de tudo, não. A minha família não pegou no meu pé em cima. Às vezes sim, às vezes não, né. Minha mãe falou umas coisas bastante absurdas, mas eu sempre amei ela, né. Meu pai agora ele tá bastante doentinho, né, já tá com 83 anos, né, meu pai. Mas meu pai foi uma boa pessoa também, não vou falar mal dele, né. A gente não teve muita comunicação, né, alguns pontos dele que eu, às vezes, lembro, eu fico detonada, né, quando ele levava a gente lá no Souza, né, aquele senhor com aquele óculos de fundo de garrafão, né, que raspava a cabeça da gente, e ele falava que era para economizar, porque tinha ondas de piolho, tudo isso. Não, não, e eu vendo meus cachinhos, tudo, meu cabelinho, tudo loiro caindo no chão, né? E eles rindo, né? Eu, são uma das coisas que ficou na minha memória, né? Mas foi meu sofrimento, sabe? Foi ser transexual é sofrer. Sofrer na década dos 70, finais dos 70, princípios dos anos 80. Hoje está tudo evolucionado. Hoje tem tecnologia, hoje tem tudo. As meninas trans de hoje têm o queijo e a faca na mão. Elas têm tudo. Elas têm tudo para fazer bacana. Elas têm tudo para fazer bem. Não tem por que fazer errado. Você faz errado nos dias atuais se você quiser. Se você quiser. Porque na minha década eu não tinha nenhum artilúcio desse que vocês têm. Nem telefone eu tinha. A gente só podia contar com jornal nas bancas de revista. O rádio de pilha. E a minha primeira televisão foi preto e branco que meu pai comprou. Sharp ou Telefunken, creio que foi Sharp. Olha só! E vocês hoje têm tudo. Vocês hoje têm um telefone que vocês tocam até no cristal, abre tudo. Vocês têm tudo, tá? A primeira rede social que começou a sair na minha época, que você tinha que ir nesse tal de Lan House que vocês falam, gente, era o Orkut. Orkut, assim chamava aquela praga daquele site, né? Orkut, você só podia adicionar amigos, fazer amizade. Orkut. Tinha umas outras, né? Mas claro, eu não sabia nada, não sabia nada. Né? Eu acho que eu tive esse tal Orkut que eu abri numa Lan House. Mas isso já foi, já falo, já caminhando já dos anos 87, 88, 89, por aí. Mas no princípio, meu amor, dos anos 80, eu nunca tinha visto um computador na minha vida, nunca. É como eu falei, eu vi a máquina de datilografia Olivetti, que foi a primeira que eu toquei, e por aí, e por aí. Isso sim, eu lembro que eu fazia uns desenhos muito gostosos com nanqui. Ah, eu nunca esqueci o nanqui. Era uma tinta preta, tá, gente? Brilhante. Eu fazia o Pato Donald, fazia a Margarida Olha, que eu era uma aficionada, né, nas tampinhas da Bigola Disney, né? E eu copiava os desenhos. Eu fazia até bem os desenhos do Pato Donald, tudo isso, né? Da Margarida, de Patinhas, tudo, né? Da Bigola Disney. Eu desenhava em folhas de sulfite, com nanqui. Olha o nome da tinta, nanqui. Eu não sei nem se existe mais. Nanqui, era uma tinta brilhante preta. Mas eu gostava, porque o desenho ficava lindo, lindo, parecia uma... mas eu sofri pra dedéu, gente. Pra dedéu, nossa senhora. E hoje eu vejo vocês todas, meninas de hoje, com tudo isso nas mãos e não tá sabendo aproveitar. É uma tristeza, né? Eu não sei o que elas estão esperando, né, para ser feliz. Hoje vocês podem viver mais livremente, vocês podem ser mais livres, ninguém vai sair gritando, né? Como na minha época, era apontar no portão da minha mãe, gente. Oh, meu Deus, só para esperar o ônibus, né? Para descer lá embaixo na estação de trem, para pegar o trem, para ir trabalhar. Olha lá ela. Vira homem! Ó, oh, viado! Ó, oh, viado! Era um inferno, gente. Eu fico só lembrando dessas coisas. Então... se eu dei a cara, se eu afrontei tudo isso para minha própria existência, agora me fala com sinceridade, como que ser trans é opção? Não é opção. Você vai ter, quer dizer, você tem opção e você vai querer sofrer esses gritos na rua?
Você vai querer sofrer que te passam a mão, que te jogam pedra e areia e lajota e tijolo e britas? Eu não escolhi isso pra mim, mas acontecia. Acontecia. Então não me fala que é opção, porque se eu tivesse opção, eu não jamais eu teria sofrido tudo isso que eu sofri e ficou memorizado dentro do meu cérebro, que nunca conseguiu borrar. Eu nunca fiz terapia e nada, mas ficou tudo aí. Tudo aí, por isso eu ponho tudo pra fora e conto tudo pra você sim. Nos anos 80, eu posso assegurar pra vocês todos que eu vivi. Eu vivi. Eu vivi. Foi algo realmente triste, patético, incompreensível. Imagina você, sem informação, não entende. Imagina os outros da sociedade sem entender menos ainda. Imagina o choque. Imagina o choque. O choque era brutal. O choque era brutal. Eles já não entendiam, porque, claro, não tinha tecnologia, não tinha informação, eles já não entendiam a sociedade. A polícia, o único que interessava para eles era o dinheiro, a persuasão, né, se dar bem, né, em cima do salário deles, ganhar incluso um pouco mais roubando e tomando as coisas das transexuais e fazendo atrocidade, né? Eles sentiam sadismo, né? Sadismo e prazer em judiar, matar, né? Torturar, bater, deixar elas peladas, fazendo elas entrar no rio Tietê, jogando todas dentro, né? Do caminhão do Faustão, aquele corredor polonês, todas, né? Aí passando entre eles os cacetetes, né? Eu lembro de tudo. Eu nunca esqueci dessas coisas. São coisas memoráveis que estão dentro do meu cérebro. Impossível borrar da minha cabeça aqueles camburão freando em cima de todas nós. E o que a gente estava fazendo? Conversando. Algumas estavam fazendo programa lá na outra esquina, mas as que estavam conversando entre rodinha, aqueles camburão freando em cima da gente, já descia 5, 6, 7 policiais já castigando a gente, né, com o cacetete e tudo, todas correndo, né, eles batendo na gente, eu lembro. E o camburão era vermelho e preto, vermelho e preto. Meu Deus do céu, quando aquilo baixava, ou aquilo freava perto das trans, ou passava na rua onde estavam as trans, descia já 6 jagunço daí. Tudo criminoso, né? Só criminoso. Falar que essas coisas era polícia, não. Isso era criminoso, isso era bandido, né? Porque já descendo o porrete em todo mundo, sem noção, sem sequer pensar, é que eu posso pegar, dar essa cacetetada nela e acabar matando ela assim, na cabeça, uma fratura de crânio e tudo isso. Não, eles não pensavam nisso. Por quê? Porque era tudo bandido, tudo assassino, né? Os caponinhos. Assim, esse sim que eu boto tudo dentro do mesmo balaio de gato. Foram tudo assassinos, tudo bandidos. E isso não me contou ninguém. Isso eu presenciei, eu estava aí. Eu estava aí. Nos princípios dos anos 80 eu vi tudo isso. Era muita maldade, pessoal. E também é muito importante recordar que os meus vídeos dão voz, né, a essas pessoas que não tiveram voz nos anos 80 e também sofreram, né? Sofreram diante da sociedade, do preconceito, sofreram pancadas, sofreram judiação, sofreram preconceito na mão da sociedade, na mão da polícia, e a parte disso sofreu também na mão de outras travestis. Infelizmente. É verdade, não existe outra, sabe? Eu sou uma grande defensora, sim, da minha comunidade LGBT, mas o que eu não faço é tampar o sol com a peneira. O que eu não faço é pôr lírios, rosas e girassóis diante de toda a comunidade falando que é tudo perfeito, porque não é. Não é. Não existe perfeição. Não só dentro da nossa comunidade, em todas as partes. Não existe perfeição. Não existe perfeição dentro, quer dizer, não existe perfeição dentro da política, não existe perfeição dentro da nossa comunidade, não existe perfeição dentro da sociedade, não existe. Meus bombones, esse é o vídeo que eu tinha que trazer para vocês, que é um vídeo muito necessário, tá?
Eu vivi, eu tava aí. E aquilo era, gente do céu, vocês não podem nem imaginar o terror que era tudo aquilo. E ai mais coisa, muito mais coisas. Eu vou trazendo pouco a pouco para vocês. E sem esquecer também os vídeos que vocês adoram também, mas eu sei que vocês gostam também para saber de informação também, né? Das maldades dentro do nosso meio, tudo isso, né? Eu vou trazer para vocês outros vídeos. Tem um aí que Deus me livre. Uma antiga também, tá? A Neuza de Campinas. E outras também, tá? Babado, gente, babado. Quando eu falo que é babado, tá? Agora vai me falar, ela só fala mal das travestis. Ô, sua condenada, sua infeliz. Se essa travesti queimava com óleo de cozinha quente as meninas, você tem coragem de falar com Satanás desse é bom? Ah, toma vergonha na tua cara. Eu acho que você não é trans, você é qualquer demônio, menos transexual. Bom, eu vou deixar por aqui porque eu fico muito esquentada, né? Porque eu fico lembrando do meu passado, lembrando de todas essas maldades, né? Dessas infelizes. Uma grande parte dessas infelizes fizeram muita maldade, sim, né? Tá bom. E meus bombones, esse era o vídeo que eu tinha que trazer para vocês e tem muita memória, gente, tem muita memória, tudo ativada e guardada dentro do meu cérebro. E aquela coisa, muitas pessoas que opinam que não viveram nada e ainda opinam e têm a pachorra de tentar diminuir a minha história. Mas não dá. Sabe por quê? Porque eu vivi. E você nem existia. Assim que, meus anjinhos, um beijo e um cheiro para todos vocês. Fiquem com Deus. E já venho com outro. Esse sim é babadeiro, tá? Mua.